Oiê, vamos continuar a leitura da Bíblia 365 no dia 17. Lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 1 até o capítulo 36, versículo 43. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então, entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam na orelha. E ele os enterrou ao pé da grande árvore, perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada de Betel, em Canaã. Jacó construiu ali um altar e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado a Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multipliquem-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que lhe dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou ao lugar onde havia falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas, com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra, que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder. Enquanto moravam ali, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Aser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então, Jacó voltou à casa de seu pai, Isaque, em Manre, perto de Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Este é o relato
dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com 2 moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Anã e neta de Zibeão, o Eveu. Também casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz a um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz a um filho chamado Reuel. Olibama deu à luz filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-lo. Portanto, Esaú, chamado de Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os Edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bessamate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Tímna, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz a um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olibama, filha de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeus, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Esses são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zerá, Zamá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Besemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Olibama se tornaram os chefes dos clãs de Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado de Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dissã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímna. Os descendentes de Sobal foram Alvam, Manaté, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dissom e sua filha Olibama. Os descendentes de Dissom foram Enda, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os descendentes de Dissã foram Uz e Araã. Estes, portanto, foram chefes dos clãs Oreus.
Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes, que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Nabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bonsra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Usam, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Usam morreu, Haddad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Haddad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Haddad morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Aqubor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã, filho de Aqubor, morreu, Haddad foi seu sucessor na cidade de Pau. Sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timna, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Quinás, Temá, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Agora vamos continuar em Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 21. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal, num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: Veja, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar ao sábado? Eu lhes digo: há alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado nas Escrituras. Quero que demonstrem misericordiosa e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que haviam entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito: Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará
a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Agora em Salmos, capítulo 15, versículo de 1 a 5. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros? Quem não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem fazer lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. Agora, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de 21 a 26, vamos continuar. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a ele, pois darão vigor à sua alma, e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Até a próxima leitura no dia 18.